Feito. É o único jeito. Palpite. Como diria um amigo meu, palpite. Eu tô irritado. E agora a gente sai e vai para a América do Sul. Yes. Vamos para a Argentina. Racing e Flamengo. Racing. Edu Dracena, você que Racing inicia. German. Eu? 2-0 Racing. Chico. Cortou o cabelo, tá assim, ó. E aí, 1-0. Talento. 1-0 Racing, pênalti, Flamengo passa. Capelães. Flamengo é a maior força do continente. 1-1. Cicinho. Que força é essa? 4-1 pro Flamengo. Classificado. Vai vir pra cima e o Flamengo vai massacrar. Classificado. É o que era pra ter acontecido no Maracanã. Classificado. João Pedro. Esse jogo vai ser 2-1 pro Flamengo. Este jogo será 2-2. Olha! Aqui só muda um empate. É empate. Ou é 1, ou é 2, ou é 3, mas é empate. Aqui é o seguinte, é Esse aí 3 a 0. você pode palpitar do seu jeito. Eu posso palpitar no meu. Influenciar o meu 3 palpite. com o SAF do jogo. 3 o quê? 3-0 para o Mengão. Do de Bruno Henrique e o de Arrascaeta. 3-0. E o Rossi vai pegar os dois. Pois é, galera, e agora a gente vai ver o que eles falaram após a classificação do Flamengo para a final da Copa Libertadores. Vamos ver a cara principalmente aí do Edu Dracena, que acreditava, né, numa derrota do Flamengo, que o Flamengo seria eliminado para o Racing. Vamos ver agora como foi a repercussão do jogo aberto, a classificação merecidíssima do Flamengo, que agora tem mais uma chance de conquistar mais uma taça da Libertadores, com muita garra, com muita força. Vamos ver todos os comentaristas falando aí da imprensa paulista sobre o Flamengo. Já convido você a se inscrever aqui, ativar o sino, deixar o like se você curte esse tipo de conteúdo. E créditos, claro, na descrição e agradecimentos para o jogo aberto. Vamos ver. Nem precisou vencer o jogo na Argentina. 0-0, com expulsão do Plata, com o goleiro Rossi aparecendo e acontecendo. Garantiu o Flamengo na final da Libertadores. O Racing fica pelo caminho e agora o Mengão espera ou pelo Palmeiras ou pela LDU. Chegou confiante ao El Cilindro. Tô virado, pô. Vim pro jogo virado porque eu sei que o Flamengo vai vir aqui e vai pra final, pô. Flamengo é isso. Flamengo, a gente respira Flamengo. Se tiver que se doar, Flamengo vai ganhar porque, meu irmão, essa camisa aqui passa por tudo, passa por cima de tudo. A verdade é que a noite foi tensa e a pressão argentina começou na festa antes mesmo da bola rolar. Apesar de proibidos pela Conmebol, fogos e sinalizadores tomaram conta do estádio. Dentro de campo, o Flamengo teve o primeiro ataque do jogo. Mas foi o Racing que começou pressionando e Conete, por pouco, não abriu o placar aos 11 minutos. Na resposta brasileira, Cambeses mostrou que seria protagonista. E quando a bola caiu nos pés de Luiz Araújo, o atacante mandou para fora. Jogo equilibrado. Solari por cima. E no lance seguinte, Arrascaeta em cima de Cambeses. Outra vez o goleiro argentino brilhava na noite. Na volta para o segundo tempo, outro lance para a arbitragem. Vermelho direto para Plata, após esse tapa em Marcos Rojo. Com um jogador a mais e precisando da vitória, o Racing cresceu em campo. Os donos da casa até chegaram a ver Marcos Rojo ser expulso por essa dividida com Jorginho. Mas após a análise do vídeo, o cartão foi cancelado. Decisão final, não tarjeta roja. E com o Flamengo recuado, chegou o momento de Rossi chamar a responsabilidade. Obviamente feliz pelo jogo que eu consegui fazer, mas também eu não posso deixar de parabenizar a todo mundo que hoje jogou. O goleiro argentino da equipe brasileira não sentiu a pressão da arquibancada. Com o joelho, parou Maravilha Martínez. E com as mãos, assegurou a classificação rubro-negra no chute de Vieto a queima-roupa, já nos acréscimos. Fim de jogo, Racing 0, Flamengo também 0.
Na verdade, obviamente, o meu trabalho dia a dia, já virar ídolo, já fica com vocês como torcedores, ou com o mesmo torcedor que acompanha tudo, cada jogo, cada dia, que comemora muito quando a gente vence e sofre muito quando a gente não vence. Mas eu não vou botar o meu nome de ídolo porque ainda, na verdade, não ganhei nada. Ganhei só uma Copa do Brasil, não ganhei nada aqui no Flamengo, mas agora temos essa grande possibilidade de disputar uma final de Libertadores e entrar na história. O primeiro finalista está definido. De 2019 para cá, o Flamengo é a equipe que mais disputou decisões do campeonato continental. Quando entrar em campo, em Lima, no Peru, no dia 29 de novembro, será a 4ª final nos últimos 7 anos. Dos 3 títulos disputados nesse período, 2 foram conquistados pela equipe carioca. O Flamengo tem 5, com a de hoje, finais na sua história. 5ª final da história do Flamengo. E tem jogadores desse elenco que vão jogar a 4ª. Eu também. Futebol é muito rápido, né? Mas meu objetivo é estar nessa minha 4ª final. 3 como jogador e uma como treinador. Na qual me deixa muito orgulhoso. Muito orgulhoso. Pessoas que realmente fazem tudo pelo Flamengo. Realmente, pessoas que desde que cheguei aqui, em 2019, o Flamengo tinha uma final. Uma final. Eu sozinho não fiz nada. Mas fiz parte desse processo que começou lá em 2012, 2013 e que nos permite disputar mais uma final de Libertadores. Resta saber se o Palmeiras também vai carimbar o passaporte mais tarde e embarcar para Lima no mês que vem. Foi sofrido, foi como Libertadores tem de ser. O grupo está de parabéns pelo esforço, pelo sacrifício e agora recuperar forças, focar no Campeonato Brasileiro até chegar à final. E eu fiz todo o esforço possível para poder estar aqui. Senti diversas vezes no jogo, agora no final eu estava já esgotado, meu tornozelo está muito inchado já. Mas o mais importante é que conseguimos a classificação. Uma classificação que veio com maturidade, com aproveitamento total da vantagem construída aqui no Brasil, no Maracanã. O Flamengo teve problemas com a expulsão do Plata, poderia ter se perdido, recompôs rapidamente a defesa, se reorganizou e contou principalmente com o goleiro Rossi. Eu sempre digo que um grande goleiro, ele tem que aparecer na hora mais complicada. E ele se mostrou firme, extremamente atento ao jogo. E o Flamengo conseguiu um 0-0, que foi suficiente para estar na final da Libertadores. Cicinho, é para comemorar e muito. Tem que comemorar e muito, né? Porque o objetivo foi alcançado. O título é uma consequência de toda a preparação. Você está na final, então já demonstra que o trabalho está muito bem feito. E o Flamengo, essa equipe forte que nós conhecemos e falávamos antes, né? O Flamengo não precisava ganhar o jogo. Era jogar com sabedoria exatamente para chegar na final. E foi isso que o Felipe fez com sua equipe, armou muito bem. O Flamengo, quando foi atacado, rapidamente contra-atacou, assustando o adversário, mostrando que é o Flamengo. E isso daí fez com que o jogo se tornasse favorável para o Flamengo. Vale ressaltar que foi uma semifinal de goleiros, né? Que aqui quem apareceu foi o Cambesse, lá foi o Rossi e também o Cambesse. Então, assim, duas equipes que os seus goleiros aí ajudaram muito nesse brilhantismo da competição, mas o Flamengo foi merecedor de estar na final. É merecedor de estar na final. Ronaldão, passou muito fácil pelo meu Inter nas oitavas, sofreu diante do Estudiantes e foi melhor que o Racing nessa decisão. Agora que venha ou LDU ou Palmeiras para o Flamengo. É porque teve um divisor de águas com o Córdoba, né? Em casa. Uma situação difícil o Flamengo. Depois eu comecei a ver o seguinte, o sistema defensivo do Flamengo é avaliado pelo Rodrigo Caio. Porque é uma linha de zagueiros maravilhosa, mas a forma que eles andam, que eles conduzem o meio de campo, empurram o meio de campo, muitas vezes eles até pressionam para não ter muito espaço no time do Flamengo, e o time do Flamengo não dá espaço. Então, quando você tem esse setor forte, atuante, em que os dois zagueiros eles atuam ali, um olhando para o outro, tendo a confiança, colocando a equipe para jogar, recuando, e quando teve a expulsão ficou mais fácil, porque aí fizeram duas linhas de 5 e aí foi só cadenciar a bola e o lugar onde estava essa bola, os dois zagueiros bem posicionados, um goleiro espetacular, e é o que você disse.
Eu assino embaixo, menina Renata. O goleiro de time grande pega a bola do jogo. Agora, quando tem uma, duas, três, ele também tem que pegar. E foi o caso do Rossi. Que goleiraço! E muitas vezes, quando vai pra sorte, porque foi pra sorte, algumas vezes no pênalti, ele vai lá e pega. Fala, ó, bate aí direitinho, eu pego duas aqui, eu pego. Goleiro de time grande é assim. Agora, eu vou ressaltar mais uma vez esse setor defensivo do Flamengo. Que time, andando em campo, empurrando, jogando na casa do adversário sem ter medo. A bola não pegou fogo no pé do time do Flamengo. Então, parabéns aos envolvidos, que é o Rodrigo Caio e também o Felipe, que é um baita de um treinador. Claro que quando você se classifica, Edu, para uma final, é o coletivo que vale. Mas no primeiro jogo, o Carrascal acabou com a partida, fazendo o gol. Ontem ele foi sacrificado, porque o Danilo entrou no lugar dele para recompor a defesa. Mas o Flamengo, que só tomou no Campeonato Brasileiro 16 gols até agora, tem esse sistema defensivo forte, eu concordo com o Ronaldo. Mas ontem todo mundo se doou, todo mundo ajudou a manter o 0-0, principalmente o Rossi, estar na final. E era um jogo de superação, Renata. Era um jogo onde que qualquer esforço era válido. Até porque você está um passo para a final e para ser campeão. Então, eu acho que o Flamengo ontem jogou de uma forma inteligente. Os jogadores experientes chamaram a responsabilidade. O Jorginho, você via o posicionamento dele, a bola não queimava, como o Ronaldo falou. Os zagueiros saindo jogando. O Rossi dentro da pequena área saindo jogando. Então, isso mostra que o time estava confiante. O time sabia o que tinha que fazer, né? E esfriou muito bem o jogo. Por mais que o Racing queria sair e tal, e só tinha aquela bola longa para raspar do Martínez, então eles já sabiam que isso poderia acontecer e marcou muito bem. Então acho que o Flamengo no meio de campo, né, o Pulgar com o Jorginho, né, você pega o Arrascaeta, até mesmo os jogadores no meio de campo se encontrando, o Carrascal vinha muito também para jogar, e isso acabou dificultando a equipe do Racing, e aí, né, parecia que tocava em mim, passava. A bola não queimou, então parabéns pela classificação. O Flamengo jogou muito bem e as poucas vezes que o Flamengo errou no posicionamento, tinha um goleiro ali para pegar as bolas. E lutou contra uma atmosfera linda da torcida do Racing. O El Cilindro estava lotado, pulsante. E o lance emblemático da partida foi a expulsão do Plata. E a gente vai aproveitar para, inclusive, acompanhar como foi essa comunicação entre o Piero Mazza, o árbitro principal, com o VAR. Vale. Ahí, sobre todo, mira. Estoy. Vale, perdona. Limpio. Vale. Nada. Vale. Deja seguir un poquito que después se toma. Adelante, después de que cae. Estoy viendo. Vivo. Todo chequeado. Lateral. Cuidado. Ojo. Mira, este gol le pegó un combo, compadre. Vale, tenés que echar. Para, dice. ¿A quién? Hay un combo fuera de la cámara. Fuera de cámara. Vale. Está todo fuera de la cámara. Acá, mira, cuando cayó este, mírame, Felipe. Expulsó el 50 de Flamengo. Ya, necesitamos capaz que la beauty. Está muy lejos esto. No. Hay que buscar acá con alguna que nos enfoque cuando cae. Para mí, conducta violenta, Juan Lara. Acá, dale adelante. Sí, es el que está caído, el que... Cuando se para. Dale adelante. Vamos a buscarlo primero. Acá esto ya lo vi, le pasó a llevar con la mano, no es nada. Y es cuando se para Plata. Exacto. Tenemos que darle adelante. Todavía no se para. Lo fue a buscar Rojo. Lo toma el... Ya, dale. Lo levanta Rojo. Y le tira un manotazo. Lara. Háblale tú, Edson. ¿Qué hiciste? Nacho, aquí, mira con este. Piero. Pero espera. Ahí está, solo esa cámara tenemos. Ahí llega. Piero, te escucho. Dame, Lara. Nacho. Dime, Piero, ¿qué quiere decirme? No, dime tú, no te escucho. Me estás hablando. Perfecto. Es la que mostró el programa. Vale. Mira, Lara, el jugador de Racing intenta levantar de la camiseta al jugador de Flamengo. Y el jugador de Flamengo le da un golpe de puño en los genitales. El Claudio dice golpe. ¿Y por qué no le doy un cuadrito más para cuando él cae también? Para que se vea. Sí, ahí. Para que sea con que cae. Ya, que no se meta. Ya. Conducta violenta. Lo va a parar el número 6 y le tira un golpe. Los genitales, que es lo que dice. Por favor, Piero. No tenés que buscar nada. Piero. Tenemos solo una cámara lejana donde muestra que Marco Rojo toma al jugador de la camiseta para levantarlo y él reacciona con un golpe. Perfecto.
digamos assim, que ele acertou as partes íntimas do adversário. É o que eles concluíram pela comunicação dos dois. Realmente as imagens não são boas, hein? Elas são cortadas, mas eles chegaram a essa conclusão. Teve a chance de uma revisão e acabou que o Plata foi expulso. Edu? Não, ai, Plata. Exigência, rigor ou bem expulso? Qual é a sua opinião? Não, foi muito rigoroso para mim, Renata. Eu não expulsaria, não daria vermelho para o jogador do Flamengo, até porque ele foi também provocado, né, para levantar. Então, acho que ele não tinha força realmente para atingir o jogador do Racing. Então, para mim, muito rigoroso o vermelho. Ronaldão. Rigoroso também, eu achei. Muito, porque ele acaba tomando um chute na cabeça ali, enquanto passa pegando ele. E depois ele o cara que tenta puxar ele do chão, levantar o cara à força. E agora o tapa que ele deu não era pra chato, tudo hein? isso, né? Como ele é chato, como ele vai pra cima, fala, gruda nos adversários. É um adversário chato que não tem bom sentido nesse caso, né? Fica o tempo inteiro ali provocando. Exatamente. Não, é que eu fiquei imaginando aqui o VAR passando a instrução, né? A tocada do balão. Mas assim, não tem uma imagem conclusiva e outra. Não tinha um posicionamento para colocar uma força excessiva num possível golpe aí. E se você analisar bem a câmera mesmo, o jogador do Racing, quando derruba ele para chegar nesse momento, ele passa e dá uma esbarrada na cabeça dele, sim, do Plata. Então, assim, eu também não expulsaria, não. Mas correu muito risco o Plata, né? Não precisava, Tá fora da final, um jogador importante que é sempre acionado pelo Felipe Luiz e que não vai jogar a grande decisão. Será que vai conseguir anular esse cartão aí, não. no Flamengo? Já anularam um, vai anular dois. Esse eu não acredito. Não tem como, né? Porque é uma expulsão questionável, mas não é injustificável, não é? Agora, o próprio Marco Rojo foi expulso no lance envolvendo o Léo Ortiz, só que com a revisão do árbitro no VAR, ele acabou retirando esse cartão vermelho e depois, na sequência do jogo, ele acabou levando um cartão amarelo, inclusive. Era um que ele já tinha acertado o Sousa na outra partida, que é um jogador importante, capitão, defensor e que não esteve presente nessa partida. E o Rojo foi contratado pela experiência que ele tem para Libertadores e não correspondeu, hein, Edu? E é um cara que é um provocador, né? Ele provoca. Foi ele que acertou o próprio jogador? Foi ele. E como você bem disse, um cara experiente, jogou no Boca, né? Jogou em Copa do Mundo. E ele que tinha que passar tranquilidade para os seus companheiros, orientá-los ali na parte defensiva. E aí ele acaba provocando, fazendo esses lances aí também. Então, é claro que essa expulsão foi revogada depois aí, né? Depois voltou atrás. Então, mas pelo jogador que eu acho que podia render muito mais para o Racing. Bom, e o Flamengo já retornou da Argentina, celebrando a classificação, preocupado com o esporte e o Campeonato Brasileiro. E o Igor Dorileu acompanhou esse desembarque. Igor. Olá, Renata. Horas depois de se garantir na final da Libertadores, ao segurar o empate com o Racing em Avejaneda, mesmo jogando com um a menos por cerca de 40 minutos, a delegação do Flamengo desembarcou aqui no aeroporto do Galeão, na zona norte do Rio de Janeiro. Alguns torcedores receberam a comissão técnica e os atletas. Um dos jogadores mais festejados foi o goleiro Rossi, o nome do jogo de ontem. Fez pelo menos 3 grandes defesas. Os jogadores não vão ter descanso. A reapresentação está marcada para hoje à tarde no CT Ninho do Urubu, em Vargem Grande, na zona oeste da cidade. Será o início da preparação para o duelo contra o Sport no próximo sábado, no Maracanã, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. Serão 6 jogos do Brasileirão até a decisão da Libertadores, marcada para o dia 29 de novembro em Lima, a capital do Peru. O adversário do Flamengo na final sai hoje do confronto entre Palmeiras e LDU do Equador. Esse confronto tão aguardado, Edu Dracena tá daquele jeito aqui no estúdio. Logo mais, Palmeiras e LDU na conta do confronto. Então, pois é, galera, esse foi o vídeo aí, né? E a gente acabou de assistir aí a imprensa paulista, o jogo aberto falando, né? E muitos que achavam que o Flamengo não ia passar, não foi a maioria, né? A grande maioria acreditava na classificação do Flamengo, né? Que vinha com a vitória de 1-0 dentro de casa, que foi uma vitória, assim, não era tão boa assim, né? Porque no Maracanã o Flamengo... jogando com o seu time titular, jogando com o time com apoio da torcida, né? Com tudo
com toda aquela mobilização, se esperava mais. Principalmente sabendo do time que é o Racing, né? Não é um time assim tão bem tecnicamente, não é um time tão bom assim, né? Em questão de jogadores, mas é um time argentino, é um time que joga muito assim, de maneira física, né? Com muita garra, com muita força, eles apostam muito nisso. Então já sabia que no jogo de volta isso iria acontecer, como aconteceu, né? Eles tentaram, mas não da forma que a gente esperava. O Felipe Luiz treinou o time muito bem. Eu acho que vários pontos foram a favor do Flamengo, né? Um dos principais para mim foi a burrice, no meu ponto de vista, do treinador do Racing, né? De falar daquela forma, né? Com relação ao Flamengo, né? De uma forma muito acentuosa, dizendo que ia acabar com o time do Flamengo, que eles não iam suportar. E já confirmando que estaria em Lima. Então isso você dá um combustível muito grande para o outro time, né? E o Flamengo que tinha, né? Recentemente aí muitas questões, né? Muitas situações e resultados ruins enfrentando times em Libertadores, viu, né, que essa má fama precisava mudar. E o Flamengo fez o máximo, né? Mesmo com um a menos, que no meu ver foi uma expulsão ali completamente errada, o Flamengo consegue mudar, consegue vencer, né? Vencer que eu digo de passar, né? Que foi 0-0 o jogo, mas o primeiro jogo foi 1-0, o Flamengo conseguiu. E muitos méritos do meu ponto de vista a Rossi, tá? Se o Rossi ele não fizesse uma partida impressionante, acho que o Flamengo não teria chegado à final, porque ele foi essencial, né? O Flamengo perdeu as chances e ele conseguiu, né? As poucas chances que o Racing teve, ele conseguiu defender. Então o Rossi, ele é com certeza muito culpado aí, né? De maneira positiva do Flamengo que está chegando à final. Então méritos é o Rossi, e o Flamengo agora vai esperar na LDU. Palmeiras, eu acho que vai dar LDU, mas se for Palmeiras também acho que seria muito legal, né? Uma outra final de brasileiros, uma outra reedição, né? No caso, uma reedição de 2021. O Flamengo poderia ter a sua revanche, mas eu acho que para o Flamengo seria melhor a LDU, eu acho. A LDU seria perfeito para o Flamengo conseguir vencer, porque pegar um Palmeiras na final, cara, é muito difícil, tá? Mesmo o Flamengo tendo vencido os duelos recentes. Palmeiras é um time muito chato de se enfrentar e em final a gente sabe, né? Palmeiras é embaçado. Então eu preferiria que a LDU passasse pensando muito nisso aí. Mas o time que quer ganhar não pode escolher, né? Tem isso também. Então quem passar, o Flamengo tem que estar pronto para poder vencer. Esse foi o vídeo, agradecemos a vocês, tamo junto e até o próximo.